Os acontecimentos se precipitaram, porque Raul teve que fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, a negócios importantes de advocacia. E o sem-pernas achou que não havia melhor ocasião para o assalto. Na tarde em que se foi, mirou a casa toda, acariciou o gato Berloque, conversou com a criada, olhou os livros de gravura. Depois foi ao quarto de Dona Esther, disse que ia até o Campo Grande passear. Ela então lhe contou que Raul traria uma bicicleta do Rio para ele e então todas as tardes ele andaria nela pelo Campo Grande, em vez de passear a pé. O sem-pernas baixou os olhos, mas antes de sair veio até Dona Esther e a beijou. Era a primeira vez que a beijava, e ela ficou muito alegre. Ele disse baixinho, arrancando as palavras de dentro de si: "A senhora é muito boa. Eu nunca vou esquecer." Saiu e não voltou. Essa noite dormiu no seu canto no trapiche. Pedro Bala tinha ido com um grupo para a casa. Os outros tinham rodeado o sem-pernas, admirando suas roupas, seu cabelo assentado, o perfume que evolava do seu corpo. Mas o sem-pernas meteu o braço em foi resmungando para seu canto. E ali ficou mordendo as unhas, sem dormir, angustiado, até que Pedro Bala voltou com os outros, trazendo os resultados do assalto. Comunicou ao sem-pernas que fora a coisa mais canja do mundo, que ninguém dera fé na casa, que todos tinham continuado dormindo. Talvez que nem no dia seguinte descobrissem o roubo. E mostrava os objetos de ouro e de prata. Amanhã Gonzales dá uma dinheirama por isso. O sem-pernas fechava os olhos para não ver. Depois que todos foram dormir, ele se aproximou do gato. "Tu quer fazer um negócio comigo?" "Que é?" "Eu dou essa roupa, tu me dá a sua." O gato olhou cheio de espanto. A sua roupa era a melhor do grupo, sem dúvida. Mas era roupa velha, estava muito longe de valer a boa roupa de Casimira que o sem-pernas vestia. "Tá doido?" pensou o gato enquanto respondia. "Se topo." "Nem se pergunta." Trocaram a roupa. O sem-pernas voltou ao seu canto, procurou dormir. Na rua vinha Dr. Raul com 2 guardas. Eram os mesmos soldados que o haviam espancado na cadeia. O sem-pernas corria, mas Dr. Raul apontava e os soldados o levavam para a mesma sala. A cena era a mesma de sempre, e os soldados que se divertiam a fazê-lo correr com sua perna capengando e o espancavam e o homem de colete que ria. Só que na sala estava também Dona Esther, que o olhava com os olhos tristes e dizia que ele não era mais seu filho, era um ladrão. E os olhos de Dona Esther o faziam sofrer mais que as pancadas dos soldados, mais que o riso brutal do homem. Acordou molhado de suor, fugiu da noite do trapiche, à madrugada o encontrou vagando no areal no outro dia, à noite. Pedro Bala viera trazer o dinheiro da sua parte no furto. Mas o sem-pernas o recusou sem dar explicações. Depois Volta Seca chegou com um jornal que trazia notícias de Lampião. Professor leu a notícia para Volta Seca e ficou vendo as outras coisas que o jornal trazia. Então chamou: "Sem-pernas! Sem-pernas!" O sem-pernas veio. Outros vieram com ele e formaram um círculo. Professor disse: "Isso aqui é com tu, sem-pernas." E leu uma notícia no jornal. Ontem desapareceu da casa número da rua Graça, um filho dos donos da casa, chamado Augusto. Deve ter se perdido na cidade que pouco conhecia. É coxo de uma perna, tem 13 anos de idade, é muito tímido, veste roupa de Casimira cinza. A polícia o procura para o entregar aos seus pais aflitos, mas até agora não o encontrou. A família gratificará bem quem der notícias do pequeno Augusto e o conduz à sua casa.
O sem-pernas ficou calado. Mordia o lábio. Professor disse. Ainda não descobriram o furto. Sem-pernas fez que sim com a cabeça. Quando descobrissem o furto não o procurariam mais como a um filho desaparecido. Barandão fez uma cara de riso e gritou. Tua família tá te procurando, sem-pernas. Tua mamãe tá te procurando pra dar de mamar a tu. Mas não disse mais nada, porque o sem-pernas já estava em cima dele e levantava o punhal. E esfaquearia sem dúvida o negrinho se João Grande e Volta Seca não o tirassem de cima dele. Barandão saiu amedrontado. O sem-pernas foi indo para o seu canto, um olhar de ódio para todos. Pedro Beala foi atrás dele, botou a mão em seu ombro. São capazes de não descobrir nunca o roubo, sem-pernas. Nunca saber de você. Não se importe, não. Quando o doutor Raul chegar vão saber. E rebentou em soluços, que deixaram os capitães da areia estupefatos. Só Pedro Bala e o professor compreendiam, e este abanava as mãos porque não podia fazer nada. Pedro Bala puxava uma conversa comprida sobre um assunto muito diferente. Lá fora o vento corria sobre a areia e seu ruído era como uma queixa. Manhã como um quadro. Pedro Bala, enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada melhor no mundo que andar assim, ao azar, nas ruas da Bahia. Algumas destas ruas são asfaltadas, mas a grande, a imensa maioria é calçada de pedras negras. Moças se debruçam nas janelas dos casarões antigos e ninguém pode saber se é uma costureira que romanticamente espera casar com um noivo rico ou se é uma prostituta que o mira de um balcão velhíssimo, enfeitado apenas de flores. Entram mulheres de negros véus nas igrejas. O sol bate nas pedras ou no asfalto do calçamento, ilumina os telhados das casas. Na sacada de um sobradão, flores medram em pobres latas. São de diversas cores e o sol lhes dá seu diário alimento de luz. Os sinos da igreja da Conceição da Praia chamam as mulheres de véu que passam apressadas. No meio da ladeira um preto e um mulato estão curvados sobre uns dados que o preto acabou de jogar. Pedro Bala, ao passar, cumprimenta o negro. Como vai, coruja branca? E tu, Bala? Como vai essa prosopopeia? Mas o mulato já tirou os dados e o negro se volta todo para o jogo. Pedro Bala continua seu caminho. O professor vai com ele. Sua figura magra se atira para a frente. Como se lhe fosse difícil vencer a ladeira. Mas sorri da festa do dia. Pedro Bala vira-se para ele e surpreende seu sorriso. A cidade está alegre, cheia de sol. Os dias da Bahia parecem dias de festa, pensa Pedro Bala, que se sente invadido também pela alegria. Assovia com força, bate risonhamente no ombro de professor. E os dois riem, e logo a risada se transforma em gargalhada. No entanto, não tem mais que uns poucos níqueis no bolso, vão vestidos de farrapos, não sabem o que comerão. Mas estão cheios da beleza do dia e da liberdade de andar pelas ruas da cidade. E vão rindo. Sem ter do que, Pedro Bala com o braço passado no ombro de professor. De onde estão podem ver o mercado e o cais dos saveiros e mesmo o velho trapiche onde dormem. Pedro Bala se recosta no muro da ladeira e diz a professor: Tu devia fazer uma pintura disto. É porreta. A fisionomia do professor se fecha. Eu sei que nunca há de ser. Que tem vez que me topo pensando, e professor mira o cais lá embaixo, os saveiros parecendo brinquedos, os homens miúdos carregando sacos nas costas. Continua com a voz áspera como se alguém o tivesse batido. Eu penso fazer um dia um bocado de pintura daqui. Tu tem jeito.
Se tu tivesse andado pela escola. Mas nunca pode ser um troço alegre, não. Professor parece não ter ouvido-a. Interrupção de Pedro Bala. Agora está com os olhos longe e parece ainda mais fraco. Por quê? Pedro Bala está espantado. Tu não vê que tudo é mesmo uma beleza? Tudo alegre. Pedro Bala apontou os telhados da Cidade Baixa. Tem mais cores que o arco-íris. É mesmo. Mas tu espia os homens, tá tudo triste. Não tô falando dos ricos. Tu sabe. Falo dos outros, dos das docas, do mercado. Tu sabe. Tudo com cara de fome, eu nem sei dizer. É um troço que sinto. Pedro Bala não estava mais espantado. Por isso João de Adão já fez um bocado de greve nas docas. Ele diz que um dia as coisas vira, tudo vai ser de vice-versa. Também já li um livro. Um livro de João de Adão. Se eu tivesse estado numa escola como tu diz, tinha sido bom. Eu um dia ia fazer muito quadro bonito. Um dia. Bonito, gente alegre andando, rindo, namorando assim como aquela gente de Nazaré. Sabe? Mas cadê escola? Eu quero fazer um desenho alegre, sai o dia bonito, tudo. Bonito, mas os homens saem triste, não sei não. Eu queria fazer uma coisa alegre. Quem sabe se não é melhor mesmo fazer uma coisa como tu faz? Pode até dar mais bonito, mais vistoso. Que é que tu sabe? Que é que eu sei? A gente nunca andou em escola. Eu tenho vontade de fazer a cara dos homens, a figura das ruas, mas nunca tive na escola, tem um bocado de coisa que eu não sei. Fez uma pausa, olhou Pedro Bala que o escutava, continuou. Tu já deu uma espiada na Escola de Belas Artes? É um beleza rapaz. Um dia andei de penetra, me meti numa sala. Tava tudo vestido de camisão, nem me viram. É. Tavam pintando uma mulher nua. Se um dia eu pudesse. Pedro Bala ficou pensativo. Olhava professor como que pensando. Logo falou com um ar muito sério. Tu sabe o preço? Que preço? De pagar na escola. O professor? Que história é essa? A gente se reunia, pagava pra tu. Professor riu. Tu nem sabe. Tem tanta complicação. Não pode não, deixa de tolice. João de Adão disse que um dia a gente pode ter escola. Saíram andando. Professor parecia ter perdido a alegria do dia. Como que ela se afastara para longe dele. Então Pedro Bala deu-lhe um soco de leve. Um dia tu ainda bota um bocado de pintura numa sala da rua Chile, mano. Sem escola sem nada. Nenhum destes bananas da escola faz uma rara como tu. Tu tem jeito. Professor riu. Pedro Bala riu também. E tu faz meu retrato, hein? Bota o nome embaixo, não bota? Capitão Pedro Bala, macho valente. Tomou uma atitude de lutador, um braço estirado. Professor riu, Bala também riu. Logo o riso se transformou em gargalhada. E só pararam de gargalhar para aderir. Um grupo de desocupados que se reunirá em torno a um tocador de violão. O homem tocava e cantava uma moda da cidade da Bahia. Quando ela disse adeus, meu peito em cruz transformou. Eles aderiram. Pouco depois cantavam junto ao homem. E com eles cantavam todos. E eram saveiristas, malandros, doqueiros, até uma prostituta cantava. O homem do violão estava todo entregue à sua música, não via mesmo ninguém. Se o homem não se levantasse para ir embora, ainda tocando seu violão e cantando,
Eles teriam se esquecido de continuar a caminhada para a cidade alta. Mas o homem foi embora levando a alegria da sua música. O grupo se dispersou. Um vendedor de jornais passou apregoando os diários da manhã. Professor e Pedro Bala continuaram a subir a ladeira. Do largo do teatro subiram para a rua Chile. Professor tirou o giz do bolso, sentou-se no passeio. Pedro Bala ficou a seu lado. Quando viram vir o casal, professor começou a desenhar. Fez um desenho o mais rápido que pôde. O casal estava muito perto já. Professor agora fazia as caras. A moça sorria, sem dúvida seriam noivos. Mas iam tão entretidos na sua conversa que nem notaram o desenho. Foi preciso que Pedro Bala se adiantasse até eles. Não pise na cara da moça, senhor. O homem olhou para Pedro Bala e já ia dizer um desaforo quando a moça viu o desenho do professor e chamou sua atenção. Que bom, e batia as mãos como uma menina a quem tivessem dado uma boneca de presente. O rapaz espiou e sorriu. Voltou-se para Pedro Bala. Foi você quem desenhou, garoto? Foi aqui o meu companheiro, o pintor professor. Professor dava os últimos retoques no bigode elegantíssimo do homem. Depois, passou a aperfeiçoar a figura da moça. Ela então ficou no jeito de quem estava posando. Riam os dois, ela se dependurava no braço do amado. O homem puxou a carteira de níqueis, atirou uma prata de R$ 2.000, que Pedro Bala apanhou no ar. Seguiram. O desenho ficou no meio do passeio. Umas senhoritas que vinham das compras o viram de longe e uma disse: Vamos depressa, que aquilo parece que é um anúncio do novo filme de Barrymore. Dizem que é um amor. E ele é tão forte. Pedro Bala e professor ouviram e abriram na gargalhada. E abraçados seguiram. Juntos na liberdade das ruas. Quase junto do palácio do governo pararam novamente. Professor ficou de giz na mão esperando que saísse do ponto do bonde um pato. Pedro Bala assoviava ao seu lado. Breve teriam dinheiro para um bom almoço e ainda para levar um presente para Clara, a amante do querido de Deus, que fazia anos naquele dia. Uma velhota deu 10 tostões por seu desenho. A velhota era feia e professor tinha conservado sua feiura no desenho. Pedro Bala notou. Se tu tivesse feito ela mais bonita e mocinha, ela te dava mais. Professor riu. Assim passaram a manhã, professor fazendo a cara dos que vinham pela rua, Pedro Bala recolhendo as pratas ou os níqueis que jogavam. Quase meio-dia veio um homem que fumava numa piteira que parecia a cara. Pedro Bala correu para avisar ao professor. Faz deste que parece que é um pato cheio da nota. Professor começou a desenhar a figura magra do homem. A piteira longa, os cabelos encaracolados que apareciam sob o chapéu. O homem trazia também um livro na mão e professor teve um desejo irresistível de fazer o desenho do homem lendo o livro. O homem ia passando, Pedro Bala chamou sua atenção. Olhe seu retrato, senhor. O homem tirou a longa piteira da boca, perguntou a Bala. O que, meu filho? Pedro Bala apontou o desenho em que o professor trabalhava. O homem aparecia sentado, se bem não houvesse cadeira nem nada, estava sentado no ar, fumando sua piteira e lendo seu livro. O cabelo encaracolado voava sob o chapéu. O homem examinou o desenho atentamente, foi espiá-lo em diversos ângulos, nada dizia. Quando o professor deu o trabalho por concluído, ele perguntou: Onde você aprendeu o desenho, meu caro? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum? Como? Sim, senhor. E como desenha? Me dá vontade, pego, desenho.
O homem estava um pouco incrédulo, mas sem dúvida recordou outros exemplos no fundo da sua memória. Quer dizer que você nunca estudou desenho? Nunca, não, senhor. Posso garantir, falou Pedro Bala. Nós mora junto, eu sei. Então é uma verdadeira vocação, e murmurou o homem. Voltou ao examinar o desenho. Tirou uma longa fumaçada da sua piteira. Os dois meninos olhavam para a piteira encantados. O homem perguntou ao professor: por que você me retratou sentado e lendo o livro? Professor coçou a cabeça como se fosse uma coisa difícil de responder. Pedro Bala quis falar, mas nada disse, estava atarantado. Por fim, professor explicou. Pensei que sentava melhor pro senhor, coçou de novo a cabeça. Não sei. Mesmo. É uma verdadeira vocação, murmurou o homem em voz mais baixa, assim com o jeito de quem havia feito uma descoberta. Pedro Bala esperava o níquel, mesmo porque o guarda já os olhava desconfiado da esquina. Professor espiava a piteira do homem longa, desenhada a fogo, uma maravilha. Mas o homem continuou. Onde você mora? Pedro Bala não deu tempo a que professor respondesse. Foi ele quem falou. A gente mora na cidade de Palha. O homem meteu a mão no bolso e tirou um cartão. Você sabe ler? A gente sabe, sim senhor, respondeu o professor. Aí está meu endereço. Eu quero que você me procure. Talvez possa fazer alguma coisa por você. Professor tomou o cartão. O guarda se encaminhava para ele. Pedro Bala se despediu. Até logo, doutor. O homem ia puxando a carteira de níqueis, mas viu o olhar do professor na sua piteira. Jogou o cigarro fora, entregou a piteira ao menino. Isso é pelo meu retrato. Vá à minha casa. Mas os dois desabaram pela rua Chile, porque o guarda já estava quase junto a eles. O homem olhava meio sem compreender quando ouviu a voz do guarda. Lhe roubaram alguma coisa, senhor? Não. Por quê? Porque como aqueles malandrins estavam aqui junto ao senhor. Eram duas crianças. Por sinal que uma com maravilhosa inclinação para pintura. São ladrões, retrucou o guarda. São dos capitães da areia. Capitães da areia? Fez o homem se recordando. Já li algo. Não são crianças. Abandonadas? Ladronas, isso são. Tenha cuidado, senhor, quando eles se aproximarem do senhor. Veja se não lhe falta nada. O homem fez que não com a cabeça e olhou a rua. Mas não havia nem rastro dos dois meninos. O homem agradeceu ao guarda, afirmando mais uma vez que não tinha sido furtado, e desceu a rua, murmurando. Assim que se perdem os grandes artistas. Que pintor não seria? O guarda o espiava. Depois comentou para os botões da farda. Bem dizem que estes poetas são doidos. Professor exibia a piteira. Estava agora nos fundos de um arranha-céu, onde existia um restaurante chique. Pedro Bala sabia como conseguir do cozinheiro os restos do menu. Esperavam o almoço na rua deserta. Depois que comeram, Pedro Bala ofereceu cigarros e o professor se dispôs a fumar na piteira que o homem lhe dera. Procurou limpá-la. O bicho era magro como um espeto. É capaz de ser tutu. Como não achou coisa melhor com que limpar, fez do cartão do homem um palito e o enfiou na piteira. Quando terminou, jogou o cartão na rua. Pedro Bala perguntou. Por que tu não guarda? Pra que quero? E o professor riu. Pedro Bala riu também e por um momento as suas gargalhadas encheram a rua. Riam assim sem motivo, pelo prazer de rir. Mas Pedro Bala se fez sério.
O homem parece que era bem capaz de ajudar a tu ser um pintor e apanhou o cartão e leu o nome do homem. Tu devia aguardar. Quem sabe? Professor baixou a cabeça. Deixa de ser besta, bala. Tu bem sabe que do meio da gente só pode sair ladrão. Quem é que quer saber da gente? Quem? Só ladrão, e sua voz se elevava, agora gritava com ódio. Pedro Bala fez que sim com a cabeça, sua mão soltou o cartão, que caiu na sarjeta. Agora não riam mais e estavam tristes na alegria da manhã cheia de sol, da manhã igual a um quadro de um pintor das belas artes. Operários passavam para o trabalho, após o almoço pobre, e era tudo que eles viam. Que eles conseguiam ver na manhã. Alastrim. Omolu mandou a bexiga negra para a cidade. Mas lá em cima os homens ricos se vacinaram, e Omolu era um deus das florestas da África, não sabia destas coisas de vacina. E a varíola desceu para a cidade dos pobres e botou gente doente, botou negro cheio de chaga em cima da cama. Então vinham os homens da saúde pública. Metiam os doentes num saco, leva para o lazareto distante. As mulheres ficavam chorando, porque sabiam que eles nunca mais voltariam. Omolu tinha mandado a bexiga negra para a cidade alta, para a cidade dos ricos. Omolu não sabia da vacina, Omolu era um deus das florestas da África, que podia saber de vacinas e coisas científicas. Mas como a bexiga já estava solta e era terrível bexiga negra, Omolu teve que deixar que ela descesse para a cidade dos pobres. Já que a soltara, tinha que deixar que ela realizasse sua obra. Mas como Omolu tinha pena dos seus filhinhos pobres, tirou a força da bexiga negra, virou em alastrim, que é uma bexiga branca e tola, quase um sarampo. Apesar disto, os homens da saúde pública vinham e levavam os doentes para o lazareto. Ali as famílias não podiam ir visitá-los, eles não tinham ninguém, só a visita do médico. Morriam sem ninguém saber e quando um conseguia voltar era mirado como um cadáver que houvesse ressuscitado. Os jornais falavam da epidemia de varíola e da necessidade da vacina. Os candomblés batiam noite e dia, em honra a Omolu, para aplacar a fúria de Omolu. O pai de Santo Paim, do alto do abacaxi, preferido de Omolu, bordou uma toalha branca de seda, com lantejoulas, para oferecer a Omolu e aplacar sua raiva. Mas Omolu não quis, Omolu lutava contra a vacina. Nas casas pobres as mulheres choravam. De medo do alastrim, de medo do lazareto. Almiro foi o primeiro dos capitães da areia que caiu com alastrim. Uma noite, quando o negrinho Barandão o procurou no seu canto para fazer o amor aquele amor que Pedro Bala proibira no trapiche, Almiro lhe disse: "Tô com uma coceira danada." Mostrou os braços já cheios de bolhas a Barandão. "Parece que também tô queimando de febre." Barandão era um negrinho corajoso, todo o grupo sabia disto. Mas da bexiga, da moléstia de Omolu, Barandão tinha um medo doido, um medo que muitas raças africanas tinham acumulado dentro dele. E sem se preocupar que descobrissem suas relações sexuais com Almiro saiu gritando entre os grupos: "Almiro tá com bexiga. Gentes, Almiro tá com bexiga." Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos do lugar onde estava Almiro. Este começou a soluçar. Pedro Bala não tinha chegado ainda. Professor, o gato e João Grande também andavam por fora. Daí ter sido o Sem Pernas quem domina a situação. O Sem Pernas nestes últimos tempos andava a cada vez mais arredio, quase não falava com ninguém. Fazia espantosas burlas de todo mundo, por tudo puxava uma briga, só respeitava mesmo Pedro Bala. Pirulito rezava por ele mais que por nenhum,
e por vezes pensava que Satanás tinha se metido no corpo do sem pernas. O padre José Pedro era paciente com ele, mas também do padre o sem pernas se afastara. Não queria saber de ninguém, conversa em que ele se metia era a conversa que terminava em briga. Quando o sem pernas passou entre os grupos, todos se afastaram. Quase o temiam. Tanto quanto a bexiga. O sem pernas tinha arranjado por aqueles dias um cachorro, ao qual se dedicava inteiramente. A princípio, quando o cão aparecerá no trapiche esfomeado, sem pernas o maltratou quanto pôde. Mas terminou por acarinhá-lo e tomar para si. Agora como que vivia inteiramente para o cachorro. E por isso voltou. Só para levar o cão, que o acompanhará, para longe de Almiro. Depois andou novamente para onde estavam os meninos. Estes cercavam Almiro de longe. Apontavam as bolhas que apareciam no peito do menino. Antes de tudo, sem pernas. Falou com sua voz fanhosa para Barandão. Agora tu vai ter bexiga na piroca, negro burro. Barandão o olhou assustado. Depois, sem pernas falou para todos, apontando Almiro com o dedo. Ninguém aqui vai ficar bexiguento só por causa deste freso. Todos o olhavam, esperando o que ele diria. Almiro soluçava, as mãos no rosto, encolhido na parede. Sem pernas falava. Ele vai sair daqui agorinha mesmo. Vai se meter em qualquer canto da rua até que os mata-cachorro da saúde pegue ele e leve pro lazareto. Não. Não rugiu Almiro. Vai, sim fez sem pernas. A gente não vai chamar os mata-cachorro aqui pra toda a polícia saber onde a gente se acoita. Tu vai por bem ou por mal e leva teus trapos. Vai pro inferno, que a gente não vai ficar com bexiga por você. Por amor de você, chibungo. Almiro fazia que não, e seus soluços enchiam o trapiche. Zero negrinho. Barandão tremia, Pirulito clamava que era castigo de Deus por causa dos pecados deles, os outros não sabiam o que fazer. Sem pernas se preparava para forçar sua ideia. Pirulito se abraçou com um quadro de Nossa Senhora e disse: Vamos rezar todo mundo, que isto é um castigo de Deus para os pecados da gente. Ah! Gente peça muito, Deus está castigando. Vamos pedir perdão, e sua voz era como um clamor, soava anunciando vinganças. Alguns juntaram as mãos e Pirulito chegou a iniciar um Padre Nosso. Mas sem pernas o afastou com uma das mãos. Sai, sacrista!